A gente tem tido a oportunidade aqui, dada por Deus, de conversar um pouco sobre essas coisas que se interpõem à nossa vida com Deus, a nossa caminhada de fé, na palavra, na igreja, no coração da gente. E são verdadeiras batalhas as que se travam no nosso coração e muitas vezes de forma bem inesperada. A gente não percebe, mas existem coisas que vão entrando na vida da gente e às vezes a gente não sabe como elas se instalaram no nosso coração e pior do que isso, a gente às vezes não sabe como é que a gente sai dessa situação e percebe novamente aquela voz maravilhosa de Deus no nosso coração. Você já percebeu, meu irmão, que em dados momentos da vida da gente, parece que a presença de Deus é tão grande no nosso coração, que a gente não quer se levantar daquele momento de oração? Você já percebeu que tem momentos de louvor, por exemplo, que a gente quer que não acabe nunca, porque você percebe aquela mão de Deus ali? Você já percebeu que existem conversas extremamente edificantes, que você tem às vezes no seu PG, que você às vezes tem com o seu marido, com a sua esposa, sobre Deus e sobre vida com Deus, que você não quer que acabe nunca, aquela coisa maravilhosa de deleite. Só que, meio que de forma inadvertida, às vezes no instante seguinte ou no dia seguinte, a gente sai dessa atmosfera e a gente tem uma sensação assim de peixe fora d'água, se debatendo, procurando onde é que está a água da gente, para a gente voltar a se sentir vivo, para a gente voltar a sentir esse regozijo, essa alegria de Deus. De modo que, sem a gente perceber, muitas vezes a nossa fé, a nossa vida devocional, ela é profundamente inconstante. Às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo. Às vezes parece que a gente tem uma sensação de presença de Deus tão clara na vida da gente, tão contundente, que você é envolto num temor assim, que você diz, meu Deus, qual é o próximo passo que eu devo dar para te agradar? Parece que no dia seguinte, é como se você nunca tivesse conhecido esse Deus. E a vida da gente somente obedecesse uma agenda pessoal de correrias e de pressa, e de a gente ser simplesmente gente que vive para aqueles momentos ali e acabou-se. Como é que a gente ganha essa constância? Como é que a gente ganha esse entendimento dessa soberania de Deus na vida da gente? A palavra de Deus dá essa resposta. Porque a gente vive num mundo de muitas vozes. A gente se acostumou num ambiente de muito barulho. E todas essas vozes nos convidam. Todas essas vozes nos chamam. Todas essas vozes querem nos influenciar. Todas essas vozes querem nos pastorear. E todas são extremamente atrativas. Tenho certeza que os mais velhos vão lembrar de uma cena como essa. Você acorda de manhã cedo, vai chegando na cozinha, tem um sonzinho de rádio ligado. Às vezes no AM. Lembra aquele rádiozinho pequenininho de antena? Eu não lembro não, então me disseram, né? Porque eu sou dessa pessoa do celular para cá, brincadeira. Mas hoje em dia você não tem mais o rádiozinho, mas você tem um mundo de comunicação através do seu celular. E é muito normal quem anda de ônibus aqui ter esse desprazer de repente você sobe no ônibus e tem alguém com o celular aqui assim, ó, ouvindo aquela música, aquele funk de MC. Isso é só quando eu falo? Dá aquele som de MC, aquela música profunda, já viu? Aqueles funks profundos de você pensar na vida, né? Para não dizer o contrário. Mas tem rede social, tem canal de televisão, existe toda uma engenharia de mentalidade que diz o que você deve pensar e como... Agora ficou bom, hein? E como você deve pensar. Mas tudo isso são vozes que vão tomando conta do nosso coração. Para a gente ganhar essa constância na presença de Deus, para a gente começar a entender esse fio da meada, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Pela graça de Deus, a gente vai procurar expor esse capítulo inteiro. E claro, meus irmãos, obviamente, a gente não tem tempo para destrinchar toda a profundidade, toda a sabedoria desse capítulo tão rico,
da palavra de Deus para a gente, mas a gente vai poder olhar para ele de forma panorâmica e entender como é que a gente é reconduzido por Deus a uma constância na presença dele. Vamos ver? Deuteronômio, capítulo 6. Eu posso fazer um convite para você permanecer com sua Bíblia aberta. Enquanto a gente lê, eu vou solicitar à igreja que quando chegar no versículo 3, 4 e 5, a gente vai ler junto, a uma só voz, bem bonito, tá certo? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, todos os dias da tua vida. E que teus dias sejam prolongados. Que maravilha, ó. Versículo 3, 4 e 5, por favor comigo. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os teus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo, que significam os estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Palavra poderosa. Vamos orar mais uma vez. Deus, a tua palavra é maravilhosa. E a gente te pede, Deus, que aquilo que o Senhor tem separado como poção para o nosso coração nessa manhã,
ela vá lá dentro da gente, ela penetre fundo na nossa alma, Deus. E que seja a palavra de transformação, seja um tempo para a gente olhar para a nossa própria vida, Deus, e perceber a nossa vida dentro da tua vida, Deus. Que o Senhor nos faça, Pai, compreender os teus caminhos nessa manhã, para o coração da gente. Então vem nos apacentar, Pai, vem cuidar do teu rebanho, é o que a gente te pede, no nome de Jesus. Amém e amém. Essa palavra aqui de Moisés era muito parecida com as palavras de Jesus, quando estava naqueles momentos finais antes da crucificação. Moisés, ele está aqui de saída para passar o bastão para o próximo, para Josué. E em passando, ele dá uma série de conselhos para o povo. De modo que o livro de Deuteronômio não é um livro simplesmente de um legislador que está passando um conjunto de normas morais e éticas, que está estabelecendo um conjunto de leis que devem ser seguidas assim com uma rigidez islâmica. Mas antes, é a palavra de um pastor. É a palavra de um pastor que se preocupa e quer que a sua igreja ela chegue ao centro da vontade de Deus. E que se preocupa em ver que essa igreja está bem e está caminhando com Deus. Moisés tinha caminhado com esse povo durante 40 anos no deserto. O tempo da peregrinação estava chegando ao fim. Muitos daqueles que tinham saído do Egito já tinham falecido. Agora uma nova geração se ergue em Israel. Agora estava deixando de ser um povo nômade para se estabelecer nessa que é chamada Terra Prometida, a que emana leite e mel. E esse povo estava começando a sofrer os impactos dessa terra também, através dos povos que viviam ali. Esse povo tinha sido catequizado, dominado, aculturado no Egito. Tinham aprendido muita coisa no Egito. E agora Deus está desfazendo ao longo de 40 anos tudo aquilo. Através disso que a gente chama de discipulado, de pastoreio. E agora Deus está ensinando o povo o caminho dele. Deus está ensinando o povo, em última análise, como é que se vive livre nesse mundo. Como se perde as marcas dos grilhões, das correntes, das cadeias, das algemas, da escravidão. E como é que se vive livre. Não simplesmente no âmbito ou do ponto de vista moral, do ponto de vista político, mas no coração. E quando a Bíblia expõe coração, muita gente já sabe disso. Não é simplesmente os sentimentos de liberdade que querem se instalar, mas é uma mentalidade, é uma lógica de vida, é um conjunto de sentimentos, de atitudes, de racionalidade que agora caminham na direção de uma liberdade, de uma leveza de vida. Sem isso, o que resta a cada um de nós é viver a escravidão. E sabe o que marca a vida do crente quando ele esquece de Deus e ele entra nesse caminho de escravidão? É essa inconstância que arrasta a gente para baixo. E onde é que nasce tudo isso? Nasce no nosso coração. E como é que isso tudo se instala no nosso coração? Essa palavra de Deus, ela ensina para a gente essa genética de processos, onde é que tudo se começa, onde é que tudo se instala no coração da gente. É através do nosso ouvido, é através dos nossos olhos. É tudo aquilo que a gente experimenta e a gente se sente atraído. E em se sentindo atraído, a gente volta os nossos olhos, o nosso coração, as nossas atenções, e tudo aquilo começa a falar mais para a gente. E isso se torna estatuto, lei. Isso se torna aquilo que a gente deve obedecer. Isso se torna, no final das contas, pastor da vida da gente.
E todas essas coisas aparecem com as melhores intenções de fazer a gente prosperar, numa terminologia mais moderna, de mudar o nosso mindset, mudar a nossa forma de ver, de enxergar, mudar assim tudo para que a gente prospere, para que a gente tenha esse sentido de progressão na vida. Porque experimentar estagnação parece que para a gente é muito ruim. E o que fala o nosso coração é quando alguém conversa com a gente sobre ser produtivo, sobre a gente ganhar mais, sobre a gente prosperar, sobre a gente ter a sensação de que está crescendo, evoluindo na vida. E o mundo está cheio de vozes assim. Aí a gente é enredado por isso. E aqui a gente é levado a uma insinuação de prosperidade. O que a palavra de Deus nos recomenda? Moisés, ele começa falando aqui, logo no primeiro versículo, olha, estes são os mandamentos, os estatutos, os juízos. Só que presta atenção, que esses estatutos, eles não são coisas que nascem no nosso coração de forma simplesmente imposta por um Deus cruel e frio. Antes é por um Deus que discipula, que pastoreia. Preste atenção na sutileza disso daqui. Se te ensinassem. Deus, ele quer ensinar um caminho para a gente. Porque a escravidão, ela é imposta. A escravidão, ela acontece na vida da gente e a gente é tomado por ela. E até quando a gente é liberto, a gente tem medo de ir para o mundo da liberdade. Parece que para o ser humano a liberdade às vezes assusta. É muito melhor quando alguém toma uma decisão para a gente, muitas vezes. É muito melhor quando a gente simplesmente é levado pelas circunstâncias, porque parece que a gente se exime da culpa. E a gente diz assim, eu fui levado, não tinha como fazer de outro jeito. Foi desse jeito tá. Só que Deus, ele está ensinando para a gente um caminho de liberdade. E esse caminho de liberdade, ele é posto na palavra de Deus. Esse caminho de liberdade, ele é posto através desse discipulado que Deus fez com o povo no deserto. Às vezes da provação, às vezes de comer o maná, às vezes de ver os seus inimigos sendo rechaçados, às vezes de ser repreendido por Deus, mas era o caminho no deserto, onde foi esse caminho, onde a palavra de Deus foi revelada ao coração do povo, e em sido revelada ao coração do povo, o povo agora experimenta uma outra voz, que não era a voz de Faraó, que não era a voz do mundo, mas que agora diz assim, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que sejam teus dias, e que teus dias sejam prolongados. O Senhor de escravos, ele não está interessado, meu querido irmão, em uma vida próspera e longa para você. E para o mundo, a lógica do mundo é, você vale alguma coisa enquanto você é produtivo, enquanto você traz algum benefício para a sociedade, nem que seja para você mesmo. Enquanto você entrega algum legado. Mas a palavra dessa liberdade de Deus para o nosso coração é porque para os nossos dias serem prolongados. E hoje em dia a gente quer viver muito e viver bem, não é verdade? Meu querido, sabia que isso é interesse do nosso próprio Deus? Deus, ele está interessado nisso. E é para isso que a gente é chamado por Deus. Para que os nossos dias sejam prolongados. Para que os nossos dias sejam prósperos. Mas não como um fim em si mesmos. Mas para a honra e para a glória do nosso Deus. Como é que isso vai acontecer? E aqui eu pedi para os irmãos lerem comigo versículo 3 e 4. Porque para que isso aqui aconteça na vida da gente, Deus convida a gente a ouvir. Versículo 3 e 4 repete, ouve. 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 Escuta. E hoje a gente vive nessa era onde todo mundo quer falar. As redes sociais estão cheias de opinião. Crianças são ensinadas hoje em dia a falar, a opinar. E que a opinião delas é muito importante, às vezes tão importante quanto a opinião de qualquer adulto. E as pessoas hoje querem opinar sobre absolutamente tudo. Sobre coisas que elas dominam pouco e coisas que elas dominam razoavelmente. Sobre política, sobre economia, sobre ideologias,
sobre culinária, sobre roupa, também sobre maquiagem, sobre educação de filhos. Pessoas hoje querem opinar sobre absolutamente todas as coisas. E nós somos ensinados que a gente é a razão da gente mesmo e que o ser humano vai e tem resposta para todas as coisas. E que se você simplesmente se convencer que você tem resposta para tudo, de fato você o terá. E aí você não vai precisar mais de um Deus que te diga o que fazer. E a palavra de Deus, Ele está chamando a gente para uma outra proposta. Essa proposta de calar e ouvir. Só que preste atenção no original desse verbo. E sem querer graçar muita coisa aqui de original, até porque não tem essa profundidade toda, somente o suficiente para a gente dizer que esse verbo aqui é shemar. Não é o verbo ouvir, simplesmente como você está escutando qualquer coisa, mas é voltar todas as suas atenções e agora criticar a sua vida a partir desse prisma e não de nenhum outro. Aí você está começando a entender o caminho de liberdade. Porque quando você entende isso aqui, a gente vai agora começar a pensar. E eu quero te convidar a uma reflexão. Quem de fato é a voz que fala tão alto no teu coração que influencia todas as tuas decisões? Quem é essa voz que fala no teu coração e que você simplesmente obedece? Às vezes é o nosso passado. Às vezes são de fato todas as correntes e tendências dos nossos dias. Às vezes coisas que são travestidas de uma espiritualidade sadia e que na verdade não são. São produto de uma mentalidade que se revolta contra Deus, que se revolta contra os estatutos de Deus e que fala ao nosso coração muitas vezes travestida de devocionalidade, travestida de um evangelho muito puro e que na verdade não é. Porque parte do achismo humano e tenta muitas vezes, assim, mesclar as ideologias humanas com a palavra de Deus. E está aí uma coisa que é muito complicada para a gente. É quando o evangelho, quando a palavra de Deus não é mais suficiente. E é quando a gente quer criar arranjos no nosso coração para harmonizar. A gente quer um pouquinho do mundo, mas a gente também quer um pouquinho de Deus. Fazendo assim, meu irmão, a gente vai descobrir que a gente não quer um Deus libertador, mas é que a gente quer usar Deus para libertar a gente mesmo daquilo que a gente chama de prisão e de cadeia. Mas se a gente está vivendo num mundo tão escravizado, se a gente vive num mundo caído, como é que a gente vai perceber e saber onde é que a escravidão começou? Como é que a gente vai perceber e saber onde é que a nossa mente está ancorada e acorrentada? Precisa que alguém venha explicar para a gente isso tudo. Aí vem a palavra de Deus e diz para a gente: ouve. Ouve. Escuta. Escuta a palavra de Deus. Porque é essa palavra que vai te instruir aonde é que está o erro. Essa palavra que vai jogar luz na sua vida, para você saber onde é que você está errando, aonde é que você ainda está acorrentado. Se é no seu passado, se é no seu presente, ou se, de forma assim, paradoxal, é no seu futuro. Porque quanta gente está acorrentada no futuro, não é? Com medo do dia de amanhã. E vive tanto para o amanhã que tem medo do hoje. E as orações, muitas vezes, nos mostram isso. O conteúdo das nossas orações: meu Deus, me abençoa no dia de amanhã. Meu Deus, olha aquilo que a gente combinou, viu? Meu Deus, ó, estou com medo, ó, o curso está acabando, eu preciso de emprego. Meu Deus, meu filho aqui, está lembrado, né? As nossas orações são todas de medo. Os tempos de oração da gente mostram quem são essas vozes do nosso coração. Os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas atitudes mostram isso. E essa palavra de Deus, ela é tão rica e ela conduz a gente de forma tão maravilhosa que ela traz aqui no Antigo Testamento aquilo que Jesus reitera no Novo Testamento. Perdão. Ela traz no Antigo Testamento aquilo que Jesus reitera no Novo Testamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É isso que a gente deve ouvir. A nossa atenção, os nossos olhos têm que estar voltados para isso. Aí você começou a entender um caminho de constância na sua vida espiritual.
Você começou a entender que tudo aquilo, meu irmão, tudo aquilo que te atrai para longe de Deus, é exatamente isso que te leva para baixo e que te produz no coração um sentimento de vazio, que produz no teu coração um sentimento de estagnação espiritual, que produz no teu coração um desgosto para a vida e um desânimo. Parece que você é envolto num negativismo, assim, que você começa a viver uma vida de igreja e não mais uma vida com Deus. E você começa a viver o dia a dia assim, doido por uma novidade. E a vida da gente parece que passa a ser uma procura assim, desesperada para fugir do tédio. Aí para fugir do tédio, a gente faz qualquer coisa. A gente se fecha no nosso próprio mundo. A gente se fecha nas nossas próprias realizações. E são exatamente esses tipos de pensamento que arrastam a gente para longe de Deus, porque mostram que a gente ama muito mais a gente do que ama o nosso Deus. E tudo tem que passar a ser agora para me servir. Aí a gente faz da nossa vida de igreja uma verdadeira praça da alimentação espiritual. A gente começa a ir para a igreja esperando assim, que o culto seja muito bom para entreter. Mas a gente mesmo começa a colocar alguns limites. E se a pregação, às vezes, ela é uma pregação assim meio lapada, sabe como é? Como a gente diz, a pregação foi lapada, não foi aquela pregação de consolo, de pastoreio, não foi aquela pregação assim leve. A gente diz, não está muito bom não. Às vezes se tocam alguma música no louvor que a gente não gosta. Essa música é muito... Se o culto demora um pouco mais a acabar, e aí a gente começa muitas vezes a peregrinar de igreja em igreja, de lugar em lugar, tentando satisfazer o nosso próprio ego. Enquanto isso, o nosso próprio ego, acorrentado no próprio egoísmo, diz assim, mas você está vindo aqui buscar a Deus. Será? Meu querido irmão, eu estou querendo conduzir você a uma reflexão profunda e sincera da nossa busca por Deus. Porque quando a Bíblia diz para a gente amar a Deus com toda a nossa força, é porque a gente precisa ter forças mesmo para lutar contra o nosso ego. Para lutar contra aquelas coisas que a gente gosta mais de ouvir. Aquilo que é mais agradável para a gente. Para estar nos lugares onde a gente possa se sentir melhor. Porque, vamos combinar uma coisa. É muito mais fácil para a gente montar um sistema onde a gente sinta um prazer pessoal, não é verdade? Do que a gente estar num lugar onde a gente tem que sentar e ouvir muitas vezes coisas que a gente não gostaria de ouvir. Mas a reflexão da palavra de Deus nos diz assim, você precisa se esforçar para ouvir. E por quê? Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente se comporta feito criança dodói. Criança, quando está doente, ela toma um remedinho e ela experimenta qualquer melhora, ela começa a correr pela casa, mas ela ainda está dodói. E às vezes a gente faz isso. A gente prova algumas gotinhas de Deus e diz assim, já está bom, já deu. Agora eu vou sozinho, daqui eu conduzo Deus. E Deus está dizendo assim, para e ouve. Isso tem que ser a constância da nossa vida. Ouvir o que o nosso Deus tem para falar para a gente. Porque quando a gente ouve o que o nosso Deus tem para falar para a gente descobre que nossa mente e as nossas atitudes, elas passam a ser aquilo que Deus espera que a gente faça. Preste atenção, que ele diz assim, ó, tu as inculcarás, versículo 6, essas palavras, versículo 6 diz assim, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Quando a gente ouve essa palavra e a gente se enche dela, normalmente a gente fala isso e a gente expressa isso, porque biblicamente a gente boca fala do que está cheio o coração. E quando a gente ouve essa palavra, a gente começa também a prestar atenção nas nossas conversas, nas nossas respostas, nas nossas reações. E isso tudo, meus irmãos, a gente começa a ver também na vida dos filhos da gente. Isso tudo a gente começa a ver na vida das pessoas ao nosso redor, porque a gente exerce influência também. E aí ele diz assim, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Claro
que muita gente aqui, a gente vê, por exemplo, os fariseus, eles interpretaram isso de forma literal, eles amarravam aqueles filactérios, né, com os versículos e tal, mas não estava no coração deles. Só que o que é que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Quando ele fala de cabeça e de braços e de mãos. Ele está falando que toda a nossa influência deve vir de Deus. E todas as nossas atitudes, todas as nossas reações, todas as nossas ações têm que vir de Deus. E isso tudo só acontece, meu querido irmão, preste atenção nisso, se você ouvir de fato o nosso Deus. Porque, preste atenção nisso também, absolutamente todas as coisas que nós fazemos na nossa vida têm consequências. Se a gente escuta a voz do mundo, tem consequência. Se a gente escuta a voz de Deus, tem consequência, meu querido irmão. E como consequência, está espalhado na vida da gente em toda. Está espalhado como a gente interpreta as nossas bênçãos e aquilo que a gente tem. E aí a gente vai começar as coisas que a gente vai começar a observar as coisas que a gente tem e vai dizer assim: é meu, de mim, para mim mesmo. E Deus está dizendo aqui para a gente, ensinando aqui a gente, nos versículos 10, no versículo 11, no versículo 12, que todas as coisas que nós temos, meus queridos irmãos, é graça de Deus. Uma vez que a gente é envolvido nas vozes do mundo, essas vozes do mundo, elas vão te conduzir a um egoísmo tão grande, que a gente vai achar que tudo que a gente tem, de fato é nosso, por merecimento nosso, e ninguém pode tomar. E qualquer coisa que tiram da gente, conduz a gente a uma depressão, a uma revolta, a uma raiva, e a gente está sempre desesperado por satisfazer os nossos desejos, para satisfazer os nossos direitos, e por tudo aquilo que a gente acha que a gente merece por nascimento. E a palavra de Deus está dizendo aqui a gente, Deus ele vai te dar terra, Deus ele vai te dar posses que você não abriu, Deus ele vai te dar uma casa abastada de tudo, Deus ele vai te dar roupa para você vestir, Deus ele vai te dar calma, sossegue o seu coração, isso é obra de Deus na sua vida. Só que a gente tem que lembrar, quando a gente tiver essas coisas, que foi obra de Deus na nossa vida. Isso deve estar na cabeça dos pais, isso deve estar na cabeça dos filhos, e isso daí é palavra de libertação da nossa ansiedade e também na nossa revolta. Porque enquanto o mundo diz, você tem que ter, a palavra de Deus nos diz, Deus vai me dar aquilo que eu preciso. E tudo que a gente tem serve a uma finalidade. E não é igual à finalidade do mundo. Aí a gente vê aqui a partir do versículo 13, meus irmãos. E é claro que a gente tem tão pouquinho tempo para a riqueza toda desse texto. Mas eu vou dar uma panorâmica aqui para a gente entender a ideia geral. A ideia geral é que tudo aquilo que Deus conduz à vida da gente, seja o seu contexto acadêmico, seja o seu contexto de trabalho, seja o seu contexto de aposentadoria, seja os bens materiais que você possui, sejam os bens intelectuais que você obteve ao longo da sua história, tudo isso daí é para a honra e para a glória do Senhor, para você temer a Ele. O Dr. James Houston falou algo importantíssimo e que a gente não deve esquecer. Quem aprende o temor do Senhor não teme mais nada. Quem aprende o temor do Senhor aprende a não temer mais nada. Você entende a coisa toda agora da sua vida pela ótica da soberania divina. E aí você perde o medo de perder ou de ganhar. Porque tem muita gente que tem medo de progredir também. Tem muita gente que tem esse medo de ganhar qualquer coisa a mais e de perguntar assim, essa felicidade vai durar até quando? Essa bonança vai durar até quando? Quando é que vai ser o dia que a tempestade vai cair de novo? Quando é que vai ser o dia que o caos vai se instalar novamente? Eu estou com medo de ser feliz. Ô meu querido, para com isso. Por outro lado, tem gente que diz assim, tá pouco. E eu quero mais. E o temor do Senhor nos diz assim, tudo que você tem, tudo que você é para apontar para Ele. É para você mostrar que é dele.
É para você mostrar que não é uma sabedoria sua. É para que sirva de testemunho para as pessoas. E aí você começa a descobrir, meu irmão, meu querido irmão, que a sua vida não é mais sua. Que a sua vida se desenrola numa história muito maior. Que a sua vida se desenrola num contexto muito mais amplo, que atravessa gerações, que atravessa espaços, que atravessa países, que diz respeito a outros contextos espalhados pelo mundo inteiro, que diz respeito a uma história para além da história, que você vai descobrir que a sua história começou aqui, mas que ela não vai acabar aqui, que ela vai acabar na eternidade. E aliás, deixa eu refazer esses passos, que ela vai continuar na eternidade. Você começou a descobrir uma coisa maior do que você mesmo. Aí você começa a perder o medo da sua história. Aí você começa a se libertar do seu passado. Aí você começa a se libertar do seu presente, se libertar do seu futuro. Aí você começa a descobrir, meu irmão, que você vive livre porque você começou a viver a eternidade aqui. E agora você não vai contar mais a história da sua vida a partir do seu ponto de vista, mas a partir do ponto de vista divino. E quando as gerações futuras te perguntarem, você vai dizer: escuta, ouve, porque eu vou contar para você a história de Deus na minha vida. E tudo vai deixar de ser uma história pessoal, talvez uma biografia de sucesso, ou talvez uma biografia de muitos fracassos e de amargura, e vai passar a ser agora uma biografia de libertação. Porque por último, a palavra diz assim, se o teu filho, lá no versículo 20, perguntar, quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. O que é que isso significa para a gente? É lei, pai. É uma regra, mãe. É o que? Isso aqui significa o quê? Qual é o conteúdo existencial disso daqui? Para que serve isso daqui? Qual é a finalidade de eu saber a Bíblia? Para que eu devo saber da história? Aí a gente responde assim: então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Meu filho, eu vou dizer qual é o significado. É que a gente era escravo. E essa escravidão aqui de Faraó era escravidão do pecado. É a história da vida da gente também. É uma história velha. É a história de quando eu era outra pessoa, meu filho. Esse evangelho aqui, meu filho, é um evangelho de libertação. É um evangelho de que não é um conjunto de normas, de leis, mas é um evangelho de libertação. E quem é livre de uma vez por todas. Não experimenta a inconstância de uma hora está na cadeia e de uma hora está na liberdade. Não! É constância nos caminhos do Senhor. Agora isso começa sempre como? Ouve. Ouve a história. Porque ela tem 3 facetas, 3 características. Ela tem um conteúdo histórico, biográfico. É a história da tua vida, meu irmão. A palavra de Deus é sobre a história de Deus passando através da história da sua vida. Assim, Deus está usando você como um canal para contar a história da humanidade. A sua história faz parte de uma coisa muito maior. A palavra de Deus mostra a nossa história. Ela tem um conteúdo teológico, de discipulado. Ela explica qual é o caminho para o nosso coração se libertar. Então a gente tem que ouvir essa palavra. E ela tem um conteúdo prático. Ela serve para a gente ensinar. Ela serve para a gente agir. E ela serve para a gente reagir. É através dessa palavra que a gente critica a sociedade aí fora. É através dessa palavra que a gente influencia a sociedade aí fora. Então essa palavra ela tem que crescer no nosso coração e transbordar do nosso coração. E só tem uma forma do mundo ouvir essa palavra. É quando a igreja de Cristo transpirar essa palavra. Só tem um jeito de filho e de filha ouvir essa palavra. É quando o pai e a mãe transpirar essa palavra. Porque olha só, e eu ouvi isso, eu achei muito interessante. Filho, não ouve o que a gente diz, vê o que a gente faz. E quanto mais velhinho o filho vai ficando, mais é verdade isso. Ele vai começando a ouvir e vai dizer assim:
mas isso aqui a senhora não faz não. Mas isso aqui o senhor não faz não. Não é verdade? E o convite de Deus para cada um de nós é: ouve. Para o que você está fazendo e ouve. As vozes do mundo vão dizer: corre, está na hora de correr, estresse, cansaço, foge do teu passado. Para construir o futuro você tem que construir hoje. Tenha cuidado, o mundo é mau, o mundo é perverso, você está sozinho no mundo e a palavra de Deus está dizendo: ouve. Em vez de ouvir as vozes do mundo, ouve a voz de Deus. E aí você talvez vai dizer para mim assim: mas pastor, as vozes do mundo parecem que são muito mais altas. E é muito fácil às vezes eu calar minha boca, mas calar o meu coração é difícil demais. Às vezes a gente tem uma facilidade imensa em calar a boca, mas o nosso coração está assim, um turbilhão. Só que perceba quem está falando com você. E aqui a gente vai terminando. Versículo 24. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Meu querido irmão, quem é a pessoa do mundo, olha bem para mim e responde isso aí no teu coração. Quem é a pessoa no mundo que quer melhor a você do que o seu próprio Deus? Deus, ele está dizendo assim: é o Senhor, o teu Deus, o teu dono, aquele que te tirou da terra da escravidão, aquele que te livrou da mão do Egito e que não quer que você volte para aquela vida. Ele está dizendo assim: eu quero o seu bem. Eu estou te aconselhando para o seu bem. Por isso que essa é a palavra de um pastor que ama o seu rebanho, não de simplesmente um legislador frio e seco, que diz assim: obedeça porque senão você apanha ou você vai preso. Não, ele está dizendo assim: obedece, ouve, se deleita nessa palavra, se descubra nessa palavra, se abra para essa palavra, porque é para o teu bem, é para o teu coração. Então a gente tem que ser sincero com o nosso Deus. Entender que às vezes a gente coloca os nossos limites. E talvez a gente vai descobrir que a gente quer muito o nosso bem e quer de verdade. Mas a gente nem entende o que é o bem. Quanto mais querer o nosso bem. Mas o bem que a gente quer, em última análise, é esse bem supremo que só Deus pode nos dar. Dele é a nossa história. Passado, o presente e o futuro. Dele é a nossa existência. Então a gente não pode entregar a nossa existência a mais ninguém. Então a gente tem que entregar a Ele. E isso vai se dar no ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Será por nós justiça. Isso vai ser para a gente transformação. Palavra justiça aqui significa em última análise isso. Isso será por nós transformação. Isso será para a gente isso que não faz a gente se conformar com o mundo. Isso vai ser a nossa maior influência. Isso daí vai ser o que permeia nossas atitudes. Isso daí vai ser todo o preenchimento do nosso coração. Isso vai ser o descanso da nossa alma. Isso vai ser o refrigério do nosso espírito. Isso vai ser palavra de Deus instalada no nosso coração que nos liberta. Você está num caminho de constância. Porque quando você descobre esse negócio aqui, você não quer se afastar de Deus. Você não quer mais outra vida, você quer somente essa vida. Pessoas mundo afora têm se entregado a todo tipo de guru para achar esse bem. Mas a palavra de Deus está dizendo: ninguém pode te prometer o que Deus te promete. Porque o que Ele te promete é para a eternidade. O mundo talvez para alguns instantes. O mundo talvez por alguns dias até. Talvez transformações locais. Transformações aqui e ali. Mas que às vezes vão virar até outros problemas. Porque apontam para um egoísmo e uma satisfação pessoal. E essa justiça de Deus, quando aponta para Ele e para a satisfação dEle, faz a gente descobrir que o mundo não gira ao redor do nosso umbigo. Mas que o nosso Deus quer nos fazer bem. Esse ato de entrega nosso consiste exatamente na gente ouvir.
Posso te fazer um convite, uma aplicação bem prática? O convite é você se entregar à soberania de Deus, entendendo que Deus é soberano nas 24 horas do teu dia, em todos os dias da semana, em todos os dias da tua vida. Isso foi bem expresso aqui nesse capítulo que a gente leu. Isso daí se faz quando a gente lê a palavra de Deus, a gente permite que ela crie raízes no nosso coração. A gente diz assim: essa é a melhor palavra que eu tenho para mim. Deus nos tem ordenado essa palavra. Ele nos tem dado essa palavra. E Ele é o Senhor da nossa vida. Quando essa palavra se instala de vez no nosso coração, a ansiedade vai embora. A arrogância vai embora. E qualquer outro sentimento vai embora. E agora a única coisa que sobra lá é amor pelo nosso Deus. Aí a vida da gente se torna leve, tranquila. A gente se torna sensato. E isso vai impactar o mundo aí fora. Porque é a palavra de Deus que cria o mundo e que redime o mundo. Deixa isso ser uma constante na tua vida, meu irmão. Deixa isso ser uma constante no teu coração. E esse chamar de Deus, esse ouvir, se manifestar todos os dias da tua vida. Em todos os lugares, em tudo que você fizer. Vamos orar? Deus, a gente quer se entregar ao Senhor. A tua palavra ela é tão profunda, Deus, tão cheia de sabedoria. E às vezes nosso coração, Pai, se afasta e ouve outras vozes. Às vezes o nosso coração, Deus, se afasta e se permite influenciar por outras coisas. Então a gente se reúne a uma voz aqui, Pai, para te pedir perdão, Senhor, por essas vezes. Para te pedir, Deus, que o Senhor venha nos mostrar, Pai, através da tua palavra, segundo a tua influência, segundo a tua sabedoria e a tua soberania, Deus. O que o Senhor quer nos ensinar, Pai, e onde a gente tem errado. Não permite, Deus, que a gente permaneça no erro da gente, mas nos conduz, Pai, a uma constância cada vez maior na tua palavra, a um deleite diário na tua presença, a experimentar reações novas no nosso coração, na nossa vida prática. A experimentar, Deus, que essa palavra não seja somente um conjunto de normas e de leis, mas que seja pastoreio, discipulado, libertação para a vida de todos nós aqui. Libertação dos nossos medos, libertação da nossa arrogância, libertação da nossa ansiedade pelo bem. E que essa tua palavra seja o bem que a gente precisa, Pai. A gente pede tudo isso, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. E no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.